Bom dia, irmãos. Estamos aqui para levar a palavra do Senhor. Eu sou Eliane Nogueira Ramos. Em nome de Jesus, vamos orar, porque o nosso tempo é curto. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por essa maravilhosa palavra que tem nos dado, meu Pai. O Senhor é conosco todo momento, meu Pai. O Senhor não nos deixa só. O Senhor é conosco, como o Senhor está falando na sua palavra. O Senhor nos restitui tudo que necessitamos, meu Pai, tudo que perdemos no decorrer das nossas vidas. O Senhor restitui, o Senhor nos devolve, meu Pai, em sabedoria, entendimento, saúde, bom ânimo, sabedoria na Tua palavra. Porque sabemos que o Senhor é o Pai, o Senhor é o Criador, e tudo vem a nós através de Ti, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. É conosco todo momento, que o Senhor diz na Tua palavra, que não nos abandona, que não nos deixa. Muito obrigado, meu Pai, por esse amor maravilhoso e verdadeiro. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos ler o livro de Isaías, o capítulo 42 e do versículo 13, né? Vamos ler do versículo 13 até o 25, em nome de Jesus, que Ele esteja conosco, nos dando a sabedoria para termos o entendimento na sua palavra. Em nome de Jesus, irmãos, então vamos lá. O versículo 13, do Isaías 42. O Senhor Todo-Poderoso sairá como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Ele está falando que ele derruba todos os inimigos, que não fica um, ele derruba, ele tira, ele faz tudo pelo seu povo, pelos seus servos. Servos somos todos nós somos seus servos. Somos criados por Ele e para Ele. Então, todos nós somos seus servos. Todos nós temos compromisso de ouvir a sua palavra e fazer o que Ele manda. Em nome de Jesus, irmãos. Então, vamos lá. Continuando, versículo 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Tá vendo? Ele falando, ó. Por muito tempo me calei. Quer dizer, só assistiu. Estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos solarei e juntamente devorarei. Foi isso que ele fez quando o povo dele estava sendo roubado, estava sendo consumido pelos filisteus. Deus fez isso, porque ele usou um moço para destruir os filisteus. Mas vamos ler, porque o filisteu roubava a comida dele, roubava o campo de lentilha deles. Eles plantavam lentilha e os filisteus iam lá e levavam tudo embora, deixavam sem. Aí esse moço foi usado por Deus e mudou toda a história, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Ele fala, juntamente devorarei, como ele de fato ele fez. Devorou, derrubou tudo e fez um monte com esse povo. Os filisteus que eram contra Israel. O versículo 15. E os montes e os outeiros tomarei em deserto. E toda a sua erva farei secar. Tá vendo? Tomarei os rios e as ilhas e as lagoas secarei. Que ele falou que fazia, o filisteu, e de fato ele fez. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falosei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Glória a Deus, irmãos. Essas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Tá vendo? Ele toma providência, ele faz todas as coisas, porque ele está falando aqui, ó.
O versículo 16, ó. E guiarei os cegos. Quem é cego, ele guia. Cego que ele quer falar, que não está na palavra dele. O que está na palavra dele, ele cuida muito mais, que é o que ele está falando aqui. O que é servo dele, ó. E guiarei os cegos por um caminho. Quem chega na palavra, no começo, é cego, não enxerga Deus. Aí depois começa a enxergar ele, ó. Aí ele diz, ó, guiarei os cegos por um caminho que nunca conhecerão. Falo-eis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz. Perante eles e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei e nunca o desampararei. Que ele faz o seu servo. Ele nunca desampara, ele nunca deixa só, ele sempre é conosco. Com vocês também, irmãos. Só basta buscá-lo. Porque servo dele todos nós somos, né? Então temos que buscá-lo mais e mais. Que todo servo serve, mas ao mesmo tempo recebe também. Glória a Deus. Mais recebe do que serve. O versículo 17. Tornarão atrás e confundir-se-ão. De vergonha os que confiam em imagens de esculturas e dizem, as imagens de fundição, vós sois nossos deuses. Aqui ele está falando das pessoas que buscam imagens, né? Que adoram outras coisas e rejeitam ele. Então, quer dizer, quem rejeita Deus ama, tem outros deuses, não tem Deus no coração. Tem outros deuses, tem gente que ama um carro, outro que ama, por exemplo, ele ganha de presente lá alguma coisa, aí ele fala, ai, adoro esse negócio, quer dizer, um vaso, ou seja o que for. É um Deus para a pessoa, é como se fosse um Deus para a pessoa. E com isso está traindo Deus, está deixando Deus de lado e amando outra coisa a mais do que ele. E Deus não gosta de ser traído. Assim seja, irmãos, na vida de vocês, acorde. Não o traiam por coisa alguma feita pelas mãos do homem. Ame a Deus. O que Ele faz por nós é grandioso. E só Ele para nos livrar do mal. Só Ele para restituir tudo que é roubado e tirado de nós. Só Ele restitui. Ninguém mais. Que aqui Ele vai continuar falando. Ó. E aqui é Deus falando. Ó. O versículo 18. Surdos, ouve. E vós cegos, olhai. Para que possais ver. Olhar para Ele. Não olhar para as coisas que feitas pelo homem, olhar para Deus, buscar a Deus. Que aqui, ó, surdos, ouve. Surdo, ouve ele falar, ouve a palavra, lê a palavra, ó, ouve. Vós cegos, olhai para ele, olhar na palavra, buscar a palavra, buscar ele, estar em comunhão com ele, buscar o encontro com ele. Que aqui ele fala, para que possais ver ele. Para poder ver o Senhor, tem que buscar a palavra. Sem isso não tem como conhecê-lo nem como vê-lo. O versículo 19. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro? Quer dizer, quem ele fala não dá ouvido para ele, né? Quem ele manda também não faz, não dá a mensagem que ele pede que dê, que faça, que é o servo, que todos nós somos seus servos. Né? Todos nós somos guiados por Ele. Fomos criados por Ele, então somos dele. Pertencemos a Ele, somos como seus servos. Seus filhos são a partir do momento que tem essa comunhão com Ele. Por exemplo, que vai para a igreja, se batiza, se torna um membro da casa do Senhor. Ou então um obreiro como eu. Aí passa a ser filho através de Jesus Cristo. Co-herdeiro de Jesus Cristo passamos a ser. Então, passamos a ser seus filhos, mas seus servos todos somos, todos temos que servi-lo, fazer a sua vontade. Amém, irmãos? Como o Senhor, quem é cego, senão meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro? Quem enviou? E quem é cego, como galardoado e cego como o servo do Senhor. Está vendo? O 20. Tu vês muitas coisas, mas não as guardas, ainda que tenham ouvidos abertos, nada ouve.
Tem ouvido aberto, ouve a palavra, mas não pratica, não o busca, não procura o conhecê-lo. É isso que ele está falando. Temos que fazer isso, irmãos, em nome de Jesus. O 21. O Senhor se agradava dele, ó, o moço esse que que foi lá e fez a obra. Ó. O Senhor agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei e o fez glorioso. Deus fez ele glorioso, porque ele foi lá e livrou o povo dele das mãos do filisteu. Mas ele foi usado por Deus para fazer isso. Glória a Deus, irmãos. Então todos nós podemos ser usados para fazer o bem ao nosso próximo, à nossa família, aos nossos irmãos, aos nossos parentes. Todos nós podemos ser esse servo que Deus pede que sejamos. Amém, irmãos? O versículo 22. Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presas e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz restitui. Ninguém fala que Deus restitui tudo, que Deus nos dá tudo, nos protege, nos guia, nos cura, nos liberta, cura as enfermidades, faz a diferença na vida de todos nós. É Ele que faz, não somos nós. Eu estou aqui levando a palavra, mas eu posso dizer a vocês, eu sou uma serva, Deus é Ele que faz, eu só falo, sou como se fala, sou sua capa, só sou sendo usada por Ele. Só isso, porque Ele é o que faz a obra, Ele é o grandioso, Ele é o glorioso, não eu. Amém, irmãos? O versículo 23. Quem há entre vós que ouça isso, que atenda e ouça o que há de ser depois, o que vai acontecer depois? Você mesmo vai ver, porque você mesmo, buscando o Senhor, Ele fala contigo e ao mesmo tempo Ele te leva pelos caminhos, Ele te leva pela mão, Ele te ensina o caminho, Ele te tira das mãos dos perseguidores, dos malfeitores que Ele falou aqui no 13. Ele faz a obra, Ele muda toda a história. Que há de mal na tua vida, Ele é tirado. Se tu está cego, Ele abre os teus olhos, Ele abre a tua visão, Ele abre a tua visão para negócios, Ele abre a tua visão, qual é o trabalho que você se encaixa melhor, qual os bens que você necessita, Ele vai te dar, tudo que é feito no seu corpo, Ele vai fazer, que aqui mais para frente Ele fala de novo. Ó, o versículo, não li, o versículo 23, vamos ler o 24. Quem entregou Jacó por despojo a Israel? Aos roubadores? Porventura não foi o Senhor. Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei. Quem não deu ouvido a Deus foi isso que aconteceu. Eles foram roubados, foram desmoralizados, foram humilhados, tudo aconteceu com eles, coitados. E como acontece com nós hoje também. Não buscando o Senhor, nós estamos nesse mundo perdido. E aí estamos sujeitos a todos os ataques do maligno. Temos todos os ataques do diabo, porque quando não estamos com Deus, o diabo está no nosso pé, está fazendo a maldade. Quando estamos em comunhão com Deus, Deus muda a história. A história é transformada, é mudada. Glória a Deus, irmãos. O versículo 25. Só dá ouvido à lei, que ele mesmo fala. Quem entregou Jacó por despojo Israel aos roubadores? Porventura não foi o Senhor. Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar. Não dando ouvidos à sua lei. Não deram ouvido à lei dele, aí aconteceu tudo isso. Foram roubados, foram saqueados. Daí ficaram se escondendo, ficaram escondidos dentro de caverna das casas, não saíram, tinham medo dos filisteus. Os filisteus atacavam, faziam maldade com eles, então eles tinham medo.
Aí isso tudo aconteceu com esse povo. Porque tudo que acontece contra nós é o diabo que faz, não é Deus. Porque Deus só nos ajuda e nos ensina o caminho. Só basta ouvir a lei. A lei é quem? É a palavra, o estatuto é a palavra, os mandamentos é fazer o que ele manda. Glória a Deus, irmãos. O versículo 25. Pelo que derramou sobre eles a indignação de sua ira e a força da guerra, lhes pôs labaredas em redor, mas nisso não tentaram. Quer dizer, tudo isso que Deus fez para eles, ó. Deus fez isso, mandou labareda, mandou saraiva de fogo, pedra de fogo do céu, para tirar os malfeitores do caminho deles. E mesmo assim eles não seguiram o Senhor, eles abandonaram e Deus abandonou eles. É isso que acontece. Você abandona Deus, aí Deus sai também. Por que ele vai estar com você se você não está com ele? Eis a questão, temos que ver qual... Eu quero que Deus restitua tudo que o diabo roubou de mim. Então, para isso, eu tenho que buscá-lo, eu tenho que estar em comunhão com ele, eu tenho que procurar conhecê-lo. E eu vou conhecer ele através da palavra, porque sem a palavra não tem como conhecer o Senhor, irmãos. Não tem como, isso é conversa, quem fala mente, porque a verdade está aqui. O versículo, o restante 25. E nos labareda, em redor, mas nisso não atenderam. Ele está falando... Lá no Mar Vermelho, quando eles saíram do Mar Vermelho, que os outros queriam matá-los, Deus de dia botava fogo ao redor, né? Não, de dia Deus botava uma nuvem para que eles estivessem sombra e ficassem acolhidos, protegidos, e de noite botava uma lavareda de fogo. Era isso que Deus fazia com eles, com o seu povo, e faz com nós hoje também. Continuando. E os queimou, mas não puseram nisso o coração. Quer dizer, ele defendeu de todas as maneiras. E os queimou, mas não puseram nisso o coração. Quer dizer, mesmo que Deus livrou eles do mal, fez todas aquelas coisas para eles, mesmo assim eles não acreditaram em Deus e não seguiram ele. Desistiram dele. Foram buscar outros deuses. Deus de pau, de lata, fizeram bezerro, fizeram um monte de coisa. Aí Deus se revoltou porque ele se sentiu traído. Então não devemos dar ouvido ao mal, e sim a Deus, buscar Ele para que nós tenhamos tudo que necessitamos, inclusive sermos restituídos de tudo que o diabo nos roubou. Assim seja, irmãos, as suas vidas e na minha. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela tua maravilhosa palavra. O Senhor é conosco, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos protege, o Senhor nos guia pelo caminho que o Senhor fala na tua palavra. Que o Senhor restitui tudo que o diabo roubou e tirou de nós. O Senhor restitui a nossa saúde, o Senhor restitui o nosso bem viver com a nossa família. O Senhor restitui a casa que foi roubada, o Senhor restitui o salário que foi diminuído. O Senhor restitui, meu Pai, os meus pés, a minha boca, meus ouvidos, para te ouvir e falar a teu respeito. E restitui a minha visão perfeita para que eu possa te enxergar mais e mais na tua palavra. Em sabedoria e em verdade, todo o enfermo é curado, todo o cativo é liberto, todo malfeitor cai por terra, porque o Senhor queima com o Senhor fogo, o Senhor é fogo consumidor, meu Pai. Não há mal que permaneça em pé diante de nenhum de nós, meu Pai. Que assim seja na minha vida, na vida de todos meus irmãos e das suas famílias. Pai Todo-Poderoso, guia-nos, liberta-nos, livra-nos e nos ensina o caminho como o Senhor fala na tua palavra. Que sejamos teus filhos, sejamos os teus co-herdeiros de Jesus Cristo e que continuamos sendo para tudo e com tudo em Ti, meu Pai, buscando a Ti, meu Pai, tendo a sabedoria e a inteligência em Ti. Dá-nos entendimento, meu Pai, essa comunhão que estamos contigo, aliança que devemos permanecer nela, meu Pai, em Ti viver, em Ti buscar, em Ti confiar. Para todos sempre, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, para todos sempre. Muito obrigado, meu Pai, que todos os irmãos sejam guardados e protegidos pelas Tuas mãos poderosas. O irmão desempregado que receba o emprego, o irmão que foi roubado que seja restituído, pela Tua justiça, meu Pai, pela Tua santidade,
pelo teu amor verdadeiro, pela tua verdade, que está em sua palavra. Assim seja, em o nome de Jesus. Amém, irmãos?